Rangel Júnior, o senhor Francisco Pereira. Queremos convidar o vice-presidente da Fundação Universidade Regional do Nordeste, doutor Severino Brasil. Quero convidar o diretor do Museu Assis Chateaubriand, da UEPB, professor Ângelo Rafael. Extremamente importante e que não poderia sair ou esta casa se furtar a discutir o fechamento do Museu de Artes Assis Chateaubriand. Não pode uma cidade da importância socioeconômica e cultural que Campina tem na Paraíba, no Nordeste e no Brasil, se notabilizar por fechamento de museu. É inadmissível com a cidade de forte movimento cultural, uma cidade com inúmeras universidades, cursos de graduação, uma das cidades com maior número de doutores do país, assistir passivamente, e esta casa também, assistir passivamente o fechamento temporário ou não do Museu de Arte Assis Chateaubriand. Esse temporário, esse provisório que me preocupa no Brasil, às vezes o P de provisório vira P de permanente. E isso me preocupa muito. Eu acredito que, eu não quero acreditar, melhor dizendo, que para algumas instituições em Campina Grande, um museu seja uma coisa supérflua. É inadmissível. É preciso, vereador Nelson, buscar todas as soluções possíveis e inimagináveis antes do fechamento de um museu. E a importância que o Museu de Arte Assis Chateaubriand tem, não só os recursos investidos naquela obra, recursos públicos. E eu estava vendo aqui no próprio site da UEPB a expectativa quando da inauguração e depois da inauguração do museu. Tem um trecho que diz no site oficial do museu da UEPB que o prédio reúne todas as condições para se transformar na Catedral das Artes Campinense. Desse jeito, quer dizer, é uma pena. E esta casa, e eu sugiro depois, presidente, inclusive, visita em loco ao museu, que esta casa possa fazer. Estava vendo aqui no que é de domínio público e vendo também no site da FURN, a importância
do acervo de desenho, pintura, escultura, gravura, montagem, colagem. São obras, vereador Marinaldo, importantes. Obras de Pedro Américo, obras de Di Cavalcante, de Anita Malfatti, de Portinari e tantos outros artistas importantes para as artes plásticas e para a cultura do nosso país. E eu me preocupo, é importante essa discussão, professor Brasil, pró-reitor Francisco Pereira. Essa casa quer entender como anda essa relação institucional entre a UEPB e a FURN. Parece que não existe, segundo me consta, um relacionamento institucional normal, proativo, como realmente deve acontecer. As instituições não estão dialogando. E aí, eu me pergunto, por exemplo, eu fico, onde é que está o acervo? Pelo que me consta, e aí depois o diretor Ângelo pode nos informar, o museu realmente está fechado, foi fechado em dezembro. E como é que estão as condições de conservação? Como é que estão, professor Vaninho, professor Miguel, vereador João Dantas, como é que estão as obras, o acervo, a conservação e a segurança dessas obras? Estão todas ainda no Museu de Artes? Estão todas ainda guardadas lá? A FURN já pegou essas obras de volta? E se todas não estão, onde é que está o restante? Isso é um patrimônio incalculável, inestimável de Campina, da Paraíba e do Nordeste e do Brasil. Então, é preciso, essa casa não pode se furtar dessa discussão. É preciso buscar parcerias, seja no setor privado, buscar parceria de uma FIEP, de empresas, a parceria dos poderes públicos, chamar o governo do Estado para a discussão, que não pode se furtar. Enfim, todos os órgãos, isso, e eu sugiro que esta casa, vereador João Dantas, mesmo com minha saída desta casa, como sabe, como filho de Campina Grande, que amo essa terra, não vou me desligar dos laços e dos seus problemas, dos seus anseios, apesar de ter sido adotado com muita honra pelo município de Matinhas e estar este ano entrando em mais uma disputa eleitoral, mas sou filho, morador, apaixonado por Campina Grande, e eu espero que esta casa não solte esta bandeira de luta para que o museu volte a abrir suas portas. E mais, que nós possamos criar, junto às escolas públicas da rede municipal, vereador João Dantas, vereador Buchada, vereador Saulo, que a rede estadual de ensino, que a rede municipal de ensino possa criar importante programa de visita ao museu. Eu preciso incentivar, precisamos visitar os museus. E Campina e a casa de Félix Araújo, com toda a sua história, não pode se furtar dessa discussão, vereador Laffitte, que tem também esse entendimento, tem inclusive o seu irmão reitor da famosa, conceituada
Universidade Mackenzie, em São Paulo. E é esta discussão que eu abro, e é essa discussão, essas preocupações que tenho, e que eu espero que esta casa entre nesta luta e que possa jamais permitir que se feche o museu. Pena que alguns colegas se foram, já pedindo também desculpa aos convidados pelas discussões que se estenderam, e lamentar que um tema tão importante, alguns colegas se ausentaram, né? Eu espero que não seja um descompromisso com a cultura e com esse importante museu. Muito obrigado, é essa discussão que abro nesta audiência pública. Muito obrigado. Pela ordem, vereador João Dantas. Senhor presidente, eu me dirijo a Vossa Excelência ao tempo em que saúdo os que estão compondo a mesa, na figura do vice-reitor, na figura do meu querido amigo que representa a FIEP, esse jovem talentoso, né? Na figura do meu amigo estimado, querido Chico Pereira, né? Esse talento, esse nome nacional de grande expressão, meu amigo, meu irmão Brasil. É que eu não preciso detalhar aqui em que situação fisiológica eu me encontro, né, nesse momento. É porque eu me submeti a uma colonoscopia, um exame dos mais chatos que você pode imaginar. E o presidente é testemunha das vezes que eu corri até ele e pedi socorro para ir até o hot close, né? Então, realmente, eu estou numa situação assim muito incomodada, né? Tá certo? Não estou me sentindo bem, né? Tanto que ontem eu deixei de participar de uma importante reunião como presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social em relação a esses projetos que foram aprovados na manhã de hoje. Eu não poderia nunca deixar de participar dessa discussão, porque essa é uma discussão, ela é muito pessoal também, é de um interesse que tem, o Chico Pereira sabe disso, o Brasil sabe, né, todos sabem do meu envolvimento, da minha cumplicidade com tudo que é feito pelos artistas, porque tudo que faz os artistas de nossa terra e a arte como um todo. Então, eu não vou ter condições de participar das discussões dessa manhã, me pedindo desculpa a Aragão, mas saudando e dizendo que o período em que você esteve aqui nesta casa, Aragão, é coroado com a sessão da manhã de hoje, dado a importância do tema que foi levantado, que é a questão do nosso Museu Assis Chateaubriand, né? Nós sabemos do compromisso de todos que aqui estão presentes com a arte, com a cultura, e, sobretudo, com aquele importante acervo, né? Eu gostaria muito de ficar até o final da sessão, mas tenho que sair diretamente para casa, porque realmente eu não estou me sentindo bem. Eu passo a palavra ao secretário para registrar ainda de algumas presenças. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que se encontra presente na casa, inclusive participando dessa importante sessão, o comunicador do programa Acorda Povo, Israel dos Santos, também professora Leônia, Laerte, que é presidente da SAB, da Associação Nossa Senhora de Aparecida e líder comunitário, a Dilma também, que é a liderança comunitária, Robson Escorel, que representa aqui o orçamento participativo, e também Valdir Carvalho, que é diretor social da UCE, União Campinense de Equipe Social. Dando continuidade à nossa sessão, quero passar a palavra ao pró-reitor de Cultura da UEPB, representando o magnífico reitor, Angel Júnior, professor Francisco Pereira. O senhor está com a palavra. Senhor presidente,
senhores vereadores, especialmente ao vereador Aragão, propositor desta sessão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que constitui para nós, para a Universidade Estadual da Paraíba, uma oportunidade rara e, acima de tudo, muito honrosa de podermos estar aqui presente nesta sessão, representando o reitor Rangel Júnior, que infelizmente não pôde comparecer porque tinha compromisso no interior do Estado, mas nos pediu que tivesse toda a precisa atenção de comparecer a este evento e, através disso, poder prestar esclarecimentos a respeito do que se tem conhecimento, toda a cidade, toda a Paraíba, de que o Museu de Arte estaria temporariamente sem funcionar. E, na realidade, o museu, realmente, desde dezembro, ele tem suas atividades paralisadas por razões que eu vou tentar aqui, da forma mais precisa possível, registrar. É do conhecimento dos senhores vereadores que a Universidade Estadual da Paraíba, ela atravessa um momento que não é muito auspicioso nesses seus 50 anos de existência. Não vou aqui tergiversar sobre as razões que levaram a universidade a viver esse momento, que já dura algum tempo, de dificuldades financeiras, apenas dificuldades financeiras, que, pela continuidade dessas dificuldades, levou à interrupção das atividades do museu por algum tempo, enquanto a universidade, dentro da sua lógica administrativa, está tomando as melhores providências para que o museu volte a funcionar o mais rápido possível. Começando pela ideia de que, na realidade, o museu não está fechado. O museu não está fechado. O museu apenas está fechado à visitação pública. Mas todos os seus equipamentos estão funcionando, principalmente, não só pela preservação do edifício, mas, acima de tudo, pela preservação de uma parte do precioso acervo da coleção Assis Chateaubriand, que lá se encontra devidamente protegido. Eu sei que é enfadonho, mas eu queria, já que os senhores vereadores nos tomaram um pouco do tempo que teríamos para falar a respeito, que prestasse um pouco atenção e nos perdoe pela necessidade que nos obriga a relembrar alguma coisa que nos leva a dizer aqui, porque nós achamos que é muito importante para o conhecimento do povo campinense, através dos seus representantes, que, na realidade, não há um abandono do museu. O que existe é a superação de uma crise, ou seja, a universidade, apenas em relação ao museu, colocou o pé no freio, quer dizer, deu uma freada momentaneamente, como um veículo que a gente precisa subir uma ladeira e precisa passar a primeira, senão não chega lá no topo. Então, foi isso que aconteceu. Dentro das questões financeiras administrativas da universidade, o museu tem um custo muito alto. O museu custa, em média, por ano, R$ 1.500.000. Ora, seria uma inconveniência, uma instituição de ensino, uma instituição que tem por missão a produção do conhecimento e a transmissão do conhecimento e o compromisso com a cidadania em termos de formação, fechar um ente cultural. Seria uma contradição, já que uma das funções da universidade é exatamente a cultura. A universidade não é só o ensino, a pesquisa e a extensão. É, acima de tudo, também manter, por obrigação, um padrão cultural para a comunidade, que, nesse caso, também é representado pela existência desse museu. O que foi que aconteceu? Nós corríamos o risco de, para manter a coleção de Assis Chateaubriand, que lá se encontra, que estava lá montada, ter que fazer algumas reparações, algumas adaptações do ponto de vista técnico-arquitetônico,
para que a coleção Assis Chateaubriand estivesse permanentemente exposta. Porque não vamos aqui, absolutamente, seria uma contradição, discutir algumas inconveniências do ponto de vista do padrão de arquitetura que levaria, dentro das necessidades da exposição do acervo, alguns problemas que colocaria o acervo, principalmente a sua integridade física, a contento, como a questão, por exemplo, do excesso de luminosidade. Aparentemente é uma coisa simples, mas museologicamente uma coisa muito grave por conta do efeito da ação fotoquímica da luz solar sobre, mesmo de forma indireta, sobre os pigmentos das obras, das pinturas, o que levaria a perdas irreparáveis de obras importantes, como o vereador Aragão aqui já citou alguma. Do ponto de vista também da própria estrutura do museu, de algumas inconveniências que foram detectadas pela FURNE, porque o que levou as obras do museu estarem depositadas no museu lá do Catolé, o museu da universidade, seria exatamente através de um convênio que foi assinado diante do Ministério Público, para que não só as obras estivessem expostas, mas, acima de tudo, para que a universidade se responsabilizasse pelos devidos cuidados da preservação das obras, da exposição e, acima de tudo, também pagando os custos desses trabalhos que a FURNE até então realizava, que era a permanente proteção do acervo através da sua vigilância, do acompanhamento e da restauração de obras que precisassem ser restauradas e, acima de tudo, também a manutenção perfeita dessas obras. Algumas exigências foram feitas pela FURNE, devidamente relatoriadas num documento que foi entregue ao Ministério Público, que, pela própria sugestão da Fundação Universidade Regional do Nordeste, pela antiga Fundação Universidade Regional do Nordeste, inviabilizaria a continuidade dessas obras expostas nas condições que até então se apresentavam para um edifício novo, mas inconveniente para o tipo, né, de obras que estavam ali depositadas e expostas. Então, a universidade e a FURNE chegaram a um acordo de retirar as obras que estavam expostas, recolhê-las ao seu depósito museologicamente preparado para isso. Algumas obras foram já entregues de papel à FURNE, por uma razão que eu vou explicar, enquanto nós aguardávamos uma solução do ponto de vista prático para dar continuidade à remontagem das obras que pertencem não à FURNE, pertencem não à universidade, mas pertencem ao povo da Paraíba. É preciso esclarecer que, apesar de 50 anos, né, praticamente 50 anos da fundação do museu, até hoje essas obras não têm um termo de propriedade. O que é uma coisa absurda, dentro dos tempos atuais, obras tão importantes como essas obras do acervo de Assis Chateaubriand, não ter um registro legal da sua propriedade. Então, que levou o Ministério Público a dizer que estas obras do Museu da Coleção Chateaubriand não pertencem à FURNE, nem pertencem à Universidade Estadual da Paraíba, pertencem ao povo. Isso são coisas que acontecem, que não são divulgadas e que levam, como no caso aqui, a Câmara de Vereadores fazer uma sessão especial para que se possa não cobrar da universidade, porque o museu está fechado, mas, acima de tudo, por que é que nós precisamos explicar por que é que essas obras estão recolhidas e por que o museu fechou temporariamente. Essa crise financeira que se abateu sobre a universidade não sacrificou o museu porque o museu não teria a importância de outras áreas da universidade, não. É porque, durante mais de um ano, o reitor Rangel Júnior e sua equipe esteve pensando aonde começar o sacrifício, né, de eliminação de gastos
que não prejudicasse o andamento da sua atividade, principalmente nesses 50 anos que a universidade está fazendo, mas, acima de tudo, que não prejudicasse absolutamente em nada o seu patrimônio. E, acima de tudo, também, que pudesse essas atitudes tomadas, né, de encolhimento, não é, dessas ações, pudesse não só preservar aquilo que a universidade construiu até então, mas, ao mesmo tempo, pudesse, no mais rápido possível, devolver à própria universidade e à própria comunidade aquilo que ela estaria interrompendo. E eu queria aqui só dizer para os senhores que o único setor que esta universidade fechou, encerrou suas atividades, ou está temporariamente encerrando até o presente momento, são as atividades do Museu de Arte. Mas seria uma incoerência, como é que uma cidade da dimensão de Campina Grande, como é que um acervo dessa dimensão, como é que um museu, uma obra recém-inaugurada, uma obra arquitetonicamente tão importante, e como é que uma instituição que tem uma importância tão grande para a vida cultural desta cidade e da Paraíba, é logo aí que a universidade vai tomar essa resolução, e aí é onde eu vou chegar a esclarecer para os senhores o que foi que aconteceu. Diante das despesas que representa para a universidade, R$1,5 milhão faz muita falta à universidade em outras áreas. A universidade não demitiu ninguém, a universidade não encerrou nenhum curso, não encerrou nenhuma atividade permanente ou temporária da universidade encerrou suas atividades. Mas foi onde nós chegamos à conclusão que poderíamos, por enquanto, dispor desse recurso que estavam sendo aplicado no Museu de Arte. Para os senhores terem ideia, só de energia elétrica é aproximadamente R$300 mil por ano, só de energia elétrica. Agora, imagine que um ponto de vigilância é o único setor da universidade que não pode ter 1 ou 2, 3 pontos, mas 8 pontos de vigilância que custa R$20 mil, os senhores sabem disso, um ponto de vigilância armada custa R$20 mil, então imagine o custo. E não pode o museu estar aberto sem essa vigilância, porque acarretaria um risco ao seu acervo e ao seu patrimônio, ao próprio prédio, que é um prédio sofisticado. Então, o que foi que aconteceu? Há um ano atrás, nós começamos a fazer gestões e fazer visitas a outras instituições para ver experiências, como é que instituições culturais, como é que memoriais culturais, como os museus no Brasil estão funcionando. E chegamos, inclusive, depois de fazermos uma visita ao Museu do Cais do Sertão, em Recife, e ao Museu do Frevo, que são os 2 mais jovens museus brasileiros, encontramos uma indicação para a aplicação de um modelo possível de gestão e de manutenção do nosso museu. O Museu do Cais do Sertão, um dos museus mais sofisticados do Brasil, um museu todo movido à eletrônica, e o Museu do Frevo, um dos museus mais interessantes que existe hoje na paisagem brasileira, é um museu totalmente administrado por uma entidade privada. São 2 museus públicos que são administrados por uma empresa privada. Não só fomos lá várias vezes visitar esse museu, conversar com sua equipe, mas, inclusive, o próprio reitor tirou um dia e ficamos um dia lá em Recife, reunido com a equipe da empresa que administra esse museu, e eles nos convenceram que esse é o modelo ideal para gerenciamento de um museu nas condições de dificuldades financeiras que a universidade atravessa. E aí o museu tomou a decisão, mas só tomou essa decisão depois de entrar em contato com o Parque Tecnológico, depois de entrar em contato com empresários, com a Federação das Indústrias, a Associação Comercial e outras instâncias também universitárias da Paraíba e do próprio governo. E aí nós resolvemos encerrar a atividade do museu temporariamente, enquanto esses contatos oficialmente se desenvolvem, para que possamos, o mais breve possível, reabrir o museu com as condições ideais. Esse é o ponto que precisa ser esclarecido. O outro é o seguinte: nesse período em que o Ministério Público entendeu que o acervo da coleção Chateaubriand deveria estar sob os cuidados, não da universidade, mas da FURN, que não é mais aquela Fundação Universidade Regional do Nordeste, mantenedora, porque já não existia mais uma Universidade Regional do Nordeste, que é outra confusão histórica que se faz,
A gente encontra pessoas, às vezes, que dizem, eu estudei na FURN, eu me formei na FURN. Não. Ninguém estudou na FURN, nem nunca se formou na FURN, mas na URN, Universidade Regional do Nordeste, criada em 1966, e logo depois veio a Fundação Mantenedora FURN. Quando a universidade foi estadualizada, esta fundação não tinha mais essas prerrogativas de ser mantenedora, porque a manutenção agora financeira da universidade se dava no âmbito do recurso do Estado. Isso é uma coisa que não preciso aqui falar, explicar, porque os senhores sabem muito bem. Então, mas entender o Ministério Público que o museu deveria, as obras do museu deveriam retornar ao lugar de onde nasceu, na Floriano Peixoto, no antigo grupo escolar Solano Lucena, que foi escola politécnica, de onde nasceu o ensino superior em Campina Grande, que foi reitoria da Universidade Regional do Nordeste, que voltou a ser agora o museu, que hoje é a sede da FURN, que é hoje uma instituição privada, que trabalha no âmbito também da educação, mas o Ministério Público entendeu que era ali que devia estar o museu, principalmente quando isso foi feito na gestão do professor Sebastião. O prédio foi recuperado, as obras foram levadas para lá, tal como estava no passado, com melhores adequações, inclusive com reserva técnica, que o museu até então nunca tinha tido. E eu falo tudo isso, senhores vereadores, com muita precisão, porque eu fui fundador deste museu. Eu fui diretor deste museu logo depois da fundação, durante quase 10 anos. Eu sou testemunho ocular de toda essa história. Eu estava lá quando alguns dos senhores não tinham nem nascido ainda. Eu já estava lá, testemunhando tudo isso. Então, eu falo eu dou esse testemunho porque eu conheço toda a história desse museu. Não só, mesmo afastado de Campina Grande por algum tempo, enquanto estive na Universidade Federal, até me aposentar, e retornando agora na condição de pró-reitor de cultura da Universidade Estadual, eu sou praticamente a memória viva, porque essas testemunhas praticamente não existem mais. Começar pelos fundadores da universidade, William Araújo, prefeito na época, e primeiro reitor da Universidade Regional do Nordeste, e Edivaldo Ó, que os senhores conhecem, a história dele sabem muito bem, que foi o seu segundo reitor e, consequentemente, também presidente da FURN. E é exatamente essa confusão histórica que se faz de FURN e URN. E aí eu conversava com o Brasil dizia, não, a Universidade Estadual tem 30 anos, quem tem 50 anos é a FURN. É verdade. Mas quem tem 50 anos é a Universidade Regional do Nordeste. Então, é importante que se diga isso. Mas entender o Ministério Público, era importante que essas obras estivessem sob os cuidados da FURN, porque lá, no espólio de separação, quando a FURN deixou de ser a sua mantenedora, coube aquele prédio ficar como propriedade da FURN. E entendeu o Ministério Público, essa foi a inteligência do Ministério Público, esse foi o entendimento do Ministério Público, que é lá que o museu devia estar, no seu ponto de onde o museu foi criado e o museu foi instalado. Depois teve outros prédios, eu poderia me alongar contando toda essa história, mas eu acho importante, a parte mais importante é exatamente dizer isso. Então, houve um acordo entre a FURN e a Universidade Estadual da Paraíba, diante do Ministério Público, para que essas obras fossem colocadas no edifício construído pela universidade, e também diante do Ministério Público, o comprometimento da devolução por uma razão muito simples. Por conta de ser responsável por este acervo, a FURN recebeu, há pouco tempo atrás, teve aprovado um projeto do Banco do Nordeste, do BNDES, no valor aproximado de R$1 milhão por aí, para instalar na Floriano Peixoto, lá na sede da FURN, que é também onde está o museu, instalar um laboratório de restauração e conservação de obras de arte. Porque este acervo estava lá e esse foi o principal motivo para que o BNDES pudesse aprovar esse projeto. E, ao mesmo tempo, na Floriano Peixoto, a reserva técnica da Floriano Peixoto é muito melhor do que a do prédio do Catolé. É mais adequada, é maior e tem as mesmas condições que nós temos. Então, qual foi o acordo que nós fizemos? Devolver as obras
as obras de papel já foram devolvidas porque estão sendo restauradas, e devolver as obras de pintura para não ficar no prédio que está lá sem funcionar, porque não teria sentido, essas obras têm que estar expostas. E, enquanto isso, a Universidade Estadual da Paraíba, através das gestões que o reitor tem feito junto às instituições que eu já citei aqui, se encontra uma saída e uma solução o mais breve possível para que o museu volte a funcionar. Não mais apenas como uma instituição universitária, mas, acima de tudo, com uma nova experiência na Paraíba, que seria uma experiência agora de mostrar que é possível agora que este museu, este patrimônio da coleção Assis Chateaubriand, sendo uma das mais importantes coleções de arte do Brasil, não fique apenas vivenciando momentos de altos e baixos, esses momentos cíclicos, que tem momentos muito bons e tem momentos muito ruins. Então, este acervo tem que ficar permanentemente agora sob a guarda e sob a dinamização de um projeto que possa não só remontar todo o acervo, mas, acima de tudo, fazer com que este acervo esteja disponibilizado para o público. Eu quero só lembrar aqui que, durante esse período que o Museu do Catolé esteve funcionando, esses dados estão com o diretor do museu, o seu Anjo Rafael, milhares de visitantes têm suas assinaturas, centenas de escolas e muitos eventos que foram feitos. O museu nunca esteve fechado, sempre esteve com uma atividade muito dinâmica. E por que não fechou-se? Então, por quê? Por que não fechou o Museu de Arte Popular, o Museu dos Pandeiros? Porque o Museu dos Pandeiros não está enfrentando os problemas que nós tivemos de adequações. E é um museu vitrine hoje, para os senhores terem ideia, desde a sua fundação até hoje, praticamente 100 mil pessoas já visitaram o Museu dos Pandeiros. E é lá que nós estamos mantendo todo esse esforço para dignificar exatamente não só a nossa arte, mas principalmente a cultura popular. Então, eu quero dizer que o museu não foi abandonado, o acervo não foi abandonado, está cuidado tanto pela Universidade Estadual, como está cuidado pela FUNE, que é quem tem os cuidados técnicos e domínio sobre a conservação desse acervo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Levando essas obras para a Floriano Peixoto, enquanto a gente faz a rearrumação, a reorganização técnica que é necessária para que a gente possa realmente fazer este museu novamente voltar a funcionar o mais rápido possível. Seja imediatamente com o próprio acervo da coleção Chateaubriand, seja com outras atividades com o seu próprio acervo. Porque o Museu do Catolé não foi projetado apenas para expor a coleção Chateaubriand. Ele foi projetado também para ser um museu contemporâneo, para ser um museu aberto a todas as outras linguagens culturais e artísticas, para que não seja apenas uma coisa eternamente imóvel, apenas com a coleção Chateaubriand. E digo mais ainda, a coleção Chateaubriand, ela é o resultado de uma época, ela representa uma parte, é uma representação de uma época da arte internacional e da arte brasileira até 1967. Ela estancou aí e precisa ser revitalizada, precisa incorporar novas obras para que ela possa continuar sendo uma representação importante da arte brasileira. Só que os momentos são outros. Aquela época foi o momento do poder de Assis Chateaubriand, que tinha essas perspectivas de formatar não só o Museu de Campina Grande, mas outros museus, com o poder que ele tinha. Hoje não é mais assim, nenhum artista doa sua obra. Existe hoje um negócio chamado mercado de arte, que é uma coisa extremamente valorizada. Então, seríamos muito difícil hoje nós contemporizarmos uma nova coleção para o Museu de Chateaubriand. Mas não podemos deixar de vangloriar que Campina Grande possui uma das mais importantes coleções de artes plásticas do Brasil. Então, senhores, eu quero só, teria isso a esclarecer muito mais, mas eu acho que outras pessoas também querem falar. E eu acho importante só dizer que, esclarecer definitivamente, concordo com as palavras do vereador Aragão, realmente, que numa cidade da dimensão de Campina Grande, quando a universidade completa seus 50 anos de existência, não poderia o museu estar fechado, mas é apenas uma freada, é apenas uma parada para a rearrumação, é apenas para que a gente possa, a partir desse freio que a gente dá agora, poder subir de novo a ladeira com muita força. E tenho certeza absoluta que, brevemente, nós podemos estar aqui, o próprio reitor dando o seu testemunho, como é que o museu vai funcionar agora, e acredito que os senhores vão ficar muito felizes em saber, como representante do povo,
que em nenhum momento a universidade abdicou das suas responsabilidades e que em nenhum momento a universidade não esteja atenta a tudo isso. O reitor, ao tomar essa decisão, ele disse, eu vou passar por críticas e vou pagar um preço político, mas é melhor pagar o preço político de um desgaste do que agir com irresponsabilidade, o museu funcionando com um nível de precariedade e de despesa que a gente não pode manter. Muito obrigado. Passo a palavra ao secretário para a leitura do comunicado. Universidade Estadual da Paraíba, ofício de número 007/2016, Campina Grande, 30 de março de 2016. A sua excelência, o senhor Antônio Alves Pimentel, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Assunto: ausência do reitor da UEPB na audiência pública. Em atenção ao convite remetido por essa casa para a audiência pública do dia 31 de março, no qual será discutido o fechamento temporário do Museu Assis Chateaubriand, o MAC, informamos sobre a impossibilidade de comparecimento do magnífico reitor da Universidade Estadual da Paraíba, professor Antônio Guedes Rangel Júnior, em virtude de compromisso administrativamente previamente agendado na cidade de Catolé do Rocha, Campus 4, onde ocorrerá a cerimônia de posse dos novos dirigentes daquele campus. De oportuno informar ainda que o professor Dr. Francisco Pereira da Silva Júnior, pró-reitor de Cultura da UEPB, irá representando esta instituição na referida audiência. Com o nosso cordial cumprimento, atenciosamente, professora doutora Célia Regina Diniz, chefe de gabinete. Obrigado, senhor. Continuando a nossa sessão, passo a palavra ao vice-presidente da FURN, Fundação Universidade Regional do Nordeste, doutor Severino Brasil. À vontade. Senhor presidente, Antônio Pimentel, nossos cumprimentos que o fazemos da pessoa aos senhores vereadores. Ao vereador Aragão Júnior, nossos agradecimentos pela oportunidade de trazer o tema a esta casa, e aos senhores vereadores que aqui se encontram pela oportunidade de ouvir as declarações da FURN. Ao meu amigo particular, Chico Pereira, obrigado pelas explanações e apontamentos. Infelizmente, vou ter que discordar alguns pontos do grande amigo, porque, como ele diz, ele é realmente um dos historiadores de Campina Grande nessa área. Talvez seja, como ele falou, um dos poucos que restam conhecendo a história. E entre essas, Chico, eu me incluo, e você sabe disso, que a exemplo de você, o meu irmão Umbelino também foi diretor dessa casa, onde nós convivíamos. Eu também conheço, tanto quanto você, a história da formação da FURN. E vou um pouco mais. Eu conheço um pouquinho mais, porque fui eu, na minha gestão como procurador-geral da Universidade Estadual da Paraíba, que se deu a transição entre URN e o EPB. Você tem razão quando diz que a FURN não foi substituída pelo EPB, e sim a URN, um ato do professor Sebastião Vieira, sequenciado pelo professor Itam Pereira. É aí que reside a questão. Mas antes de começar a esta colocação, trago um compromisso formal da FURN. A FURN, em tempo e momento algum, foi contrária à exposição das obras de arte no museu, que é de propriedade, o imóvel da UEPB. E por que não é? Eu comentava com o Francisco há pouco, me desculpe, vou lhe chamar de Chico, porque eu acho que é o nome mais próprio, de que o prédio histórico, onde hoje situa a presidência da FURN, a FURN não é mais imóvel adequado para ter obras de arte em exposição. O Chico sabe muito bem disso, que pela circulação de veículos, pela característica do imóvel, pela forma do imóvel, qualquer exposição de arte naquele imóvel, fatalmente, será muito mais danosa do que a luminosidade que cai hoje no prédio atual da universidade. Essa é uma razão. E por essa razão, na última sessão de reunião que nós tivemos do Conselho da FURN, foi dito mais uma vez que o local ideal, o local próprio para a exposição das obras de artes é o prédio do Museu da Universidade Estadual da Paraíba. Isso é uma questão que nós temos sustentado. Lembro-me que, de certa vez, em visita à reitoria ao professor Rangel e na presença de Chico Pereira, eu repeti esse fato.
E dizia para eles que aquilo. Agora, o que chama bem a atenção é a questão das parcerias. Vossa Excelência Chico Pereira aqui falou exatamente isso. As parcerias para conduzir o Museu de Artes. E o que tem chamado bem a atenção, Aragão, quando Vossa Excelência falou aqui, a simbiosidade que há, a não conexão entre o EPB e FURNE. Palavra de Chico Pereira. Os senhores devem lembrar e observar que quando ele falou na parceria, ele citou o Parque Tecnológico, ele citou instituições privadas, mas não citou aquela que é detentora do domínio das obras, a FURNE. É essa grande questão que vem sendo discutida pela FURNE. A FURNE sente exatamente isso. O porquê a FURNE é detentora do domínio, não é propriedade. Quando eu falo domínio, é a posse. E vou explicar por que ela é assim. E a universidade ignora. Ela não cita reportagem de jornais, palavra do magnífico reitor, palavra agora do pró-reitor. Estamos à busca de parcerias, Parque Tecnológico, que não tem a missão que a FURNE tem, que é de ensino, pesquisa e extensão. A Fundação Parque Tecnológico tem outra missão, mas é lembrada, é conversada, é conectada para fazer. Mas aquela que tem a posse das obras é esquecida, é relegada, é dado menor importância. O porquê? É esse questionamento que nós estamos fazendo. O porquê? E vamos falar da propriedade? Realmente, propriedade não existe. Chico deve lembrar, como eu também lembro, das palavras de Chateaubriand, naquele parapeito lá da FURNE, em 1967, doando as obras para Campina Grande. E ele dizia, porque naquela época eu tinha 17 anos de idade, mas eu lembro bem que estava na calçada, quando ele dizia que as obras eram entregues para Campina Grande. Era uma obra de Campina Grande, mas que deixava na mão do reitor Edivaldo de Souza Doó a responsabilidade de guarda em nome da FURNE. Foram essas palavras de Chateaubriand. E que digo uma coisa, foram a segunda oportunidade que tive de conhecer Chateaubriand, porque eu fui funcionário do Diário Associado também. A primeira foi em Recife e a segunda foi em Campina Grande. Certo? Então, partindo deste princípio, quando houve a criação da Universidade Estadual da Paraíba, eu era o assessor jurídico da universidade, porque naquela época não tinha procuradoria, e para quando a criação da universidade, o procurador-geral primeiro foi o doutor Luciano Maia, hoje procurador da República, eu fui o segundo. Por quê? Luciano indicava para o governador Buriti que ele não podia acumular o cargo de secretário de Estado e de procurador da universidade, e a pessoa indicada seria a minha pessoa. Daí em diante eu passei a ser responsável jurídico pelas formações. Na transição, não foi uma imposição do Ministério Público dizer que a propriedade era da universidade. Na transição dos bens da FURNE, porque os bens não eram da URNE, e sim da FURNE, para a universidade, foi feito o documento aprovado pelo Conselho e levado ao Ministério Público, a chanceler, ao doutor Agnello Amorim, que ficou reservado o prédio para a sede da FURNE, porque senão ela se extinguiria, e mantendo aquela posição de Chateaubriand, de que a guardiã das obras seria a FURNE. Isto está, senhores, em sentença judicial transitada em julgada da lavra do juiz Gilsônio Ferreira. Então, não é uma graciosidade, uma simbiosidade que o Ministério Público esteja criando agora para dizer que as obras pertencem à FURNE e vamos resolver esse problema. Precisa-se primeiro, se assim quiser fazer, é desconstituir uma sentença há mais de 20 anos. Me parece impossível. Mas esse não é um entrave para a exposição das obras de arte, não, senhores. Ao contrário. A FURNE quer ser partícipe dessa história. A FURNE quer ser partícipe porque entende, mais do que ninguém, que as obras não lhe pertencem, ela é apenas a guardiã. A prova pertence ao povo. E não tem sentido lógico de obras de arte ficarem guardadas em reservas técnicas. Não existe essa possibilidade. Então precisamos falar. Mas também, me permita mais uma vez, Chico Pereira, não há nenhum acordo de devolução das obras de arte para a FURNE, pelo menos até agora, este momento. O porquê eu digo isso?
Porque recentemente, digo para os senhores, no dia 17 de fevereiro de 2016, ao tomarmos conhecimento de que haveria uma paralisação do Museu de Arte, com fechamento de suas portas temporários, que não me compete aqui o mérito, as razões, embora eu particularmente entenda e comentei com o colega Chico, certo? Que há 3 anos eu dizia às autoridades do Estado da Paraíba, o custo de manter o Museu de Arte é altíssimo, e a UEPB não gastará menos de R$100 mil, eu dizia há 3 anos, para manter um Museu de Arte, porque sei quanto custa o Museu de Arte nesse país inteiro. Sei que quantos museus de arte são mantidos apenas e exclusivamente com subvenções particulares. É isso aí. O MASP é uma grande prova. A Pinacoteca é outra. E tantos outros museus. Isso aqui. Mas o que se precisa voltar para Campina Grande, meus senhores, e o que a FUNE está pedindo apenas, é que ela não seja excluída de uma parceria da qual ela é a detentora das obras de arte. Os senhores imaginem que alguém vá à casa dos senhores e peça os móveis dos senhores incomodados, mas na hora de negociar se esqueça aqueles donos do móvel falar com outro, que não tem nada a ver com a história. E vocês ficam relegados. É assim que estamos sendo tratados. Infelizmente, mas isso não é óbvio para a coisa. Estamos de mão aberta, queremos participar, temos projeto para tal, e o projeto o professor Chico Pereira já trouxe aqui. A FURN conseguiu, através do BNDES, verbas para restaurar a reserva técnica e a área de preservação de obras. Certo? Gostaríamos muito, e eu disse isso na última reunião, que não era para ter sido executado no prédio da FURN, não, porque nós não vemos condições daquele prédio da Floriano Peixoto ter uma reserva técnica, embora hoje ela seja, maior do que a reserva técnica do Museu de Arte. Nós devíamos ter, com esse convênio, com o BNDES, ampliado um pouco mais e construído lá no local, uma reserva técnica. E quem sabe, o que o próprio Chico Pereira nos disse aqui, que não foi tratado pelo professor Ângelo, a questão das claridades, que excede luminosidade sobre as obras. Poderiam ter participado disso. Mas por que a FURN não participa? Porque ninguém conversa com a FURN quando se fala de obra de arte, fala de museu. Ninguém diz nada. Fala-se de terceiros, fala de outros, como se nós fôssemos extraterrestres, que aqui não estivéssemos, que não tivéssemos a responsabilidade. E volto ao ponto da devolução das obras. Ângelo, há pouco mais de 15 dias, ligou para o presidente da FURN, falando sobre a devolução das obras de arte. Mas as obras de arte não podem ser devolvidas simplesmente por um telefonema. Olha, estou com as obras aqui e vou lhe devolver. Por que não pode ser feita dessa forma? Quando as obras de arte, apenas em número de 167, nós temos mais de 500 obras de arte. E gostaríamos que todas essas obras de arte estivessem à exposição no museu. Mas então são apenas 167. Porque assim foi colocado no convênio e assim foi pedido. Mas nós queremos abrir para mais obras. Nós queremos abrir mais obras. Mas quando as 167 obras foram entregues ao UEPB, elas foram entregues com laudo técnico necessário para mostrar as condições que essas obras estavam sendo entregues e por que elas estavam sendo entregues naquelas condições. Nós não podemos simplesmente receber obras de artes pela devolução simples de um telefonema. É necessário que se faça o mesmo procedimento. Estamos deixando na mão da UEPB que ela decida como fazer. Não temos resposta até hoje e pedimos ao senhor promotor de justiça uma explicação que pedisse ao UEPB sobre o fechamento do Museu de Arte em 17 de fevereiro de 2016. Não recebemos resposta, salvo o telefonema do Ângelo, vamos devolver. Então não há acordo, meu caro colega Chico Pereira. Mas não queremos acordo para a devolução de obras. Não queremos acordo para a devolução de obra, porque não é justo que a criança da escola primária, da escola secundária, municipal ou privada, ou também da universidade, vejam as obras guardadas numa reforma, numa área técnica, onde ele não possa visualizar. Não queremos obra de arte colocada num imóvel que, embora histórico, e com grande
relevância para Campina Grande, não tem condições de receber obras de arte do porte que nós temos. Conversava há pouco com você, Chico, me permita chamá-lo de você nesse momento, sobre uma das obras mais famosas do mundo, não sei se o nome seria correto, possa me corrigir, Maná Bunai, o japonês, que todas as obras de arte deles, num acidente aéreo, foram destruídas, menos uma que se encontra em Campina Grande. Apenas uma desse pintor japonês. É aqui em Campina Grande. Então, por que guardar essa obra de arte? Por que fazer isso? Mas eu me questiono, não é na guarda da obra de arte, não. Eu me questiono e fico nas palavras do amigo pessoal, Chico Pereira. Por que excluir a FURN desse processo? Eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender, de procurar saber por que se exclui a FURN. Aquela que é detentora. Aquela que tem apenas a detenção da posse. Ela não é dona. Donos somos todos nós. Dona é a comunidade. E com mais uma coisa. Se hoje eu estou na presidência da FURN, eu tenho plena consciência da minha vida. E sempre digo esta coisa. Nós somos um mero passageiro desse ônibus. Eu vou desembarcar amanhã de manhã. Mas as obras de arte não vão desembarcar nunca. Elas vão preservar-se para a vida eterna. Elas são obras eternas. Nós aqui não somos eternos. A nossa eternidade não é aqui. É num outro plano. E a nossa obra de arte lá é muito diferente daqui agora. Então, meus senhores, o que nós estamos apenas a lamentar, a dizer, é a exclusão da FURN desse processo. Lamentamos muito. E vou voltar a um ponto pequeno para não ser mais longo para os senhores. Quando o Ministério Público mandou e determinou que as obras de arte, há um tempo atrás, fossem devolvidas para a FURN, não foi por imposição do Ministério Público que assim o fizesse porque a FURN era proprietária, porque a FURN era dona. Não. 2 motivos levaram o doutor Gustavo Amorim, coincidentemente filho de doutora Agnella Amorim, a tomar essa posição. E penso que o Ângelo lembra desse fato. O primeiro fato foi, o Museu de Arte funcionava aqui, onde hoje é a integração. E um dos artistas plásticos de Campina Grande foi ao Ministério Público denunciar, estava sob a administração direta da UEPB. Estava sob a administração direta da UEPB, que havia sido danificado uma obra de arte da propriedade dele e que estava exposto lá. Esse foi um primeiro motivo. E não se foi justificação. Digo isso, encontra nos autos de um processo no Ministério Público. Esse foi um dos motivos que fomos chamados para explicar o porquê está acontecendo. O segundo motivo, aí nós concordamos plenamente com ele e dissemos que estava certo, foi a instalação do terminal de transportes urbano na frente do Museu de Artes. Os senhores imaginem se as obras de arte, o museu continuasse naquele local, com um terminal de coletivos ali. Essas obras de arte existiriam? Com certeza absoluta não, né, Chico? Não se podia ali ter, no mesmo trânsito, no mesmo local, um terminal de ônibus com fuligem de combustível, com fuligem de asfalto, com estrangulamento de espaço. Como seria um museu de arte ali? Qual seria a lógica daquilo ali? Então, a decisão do senhor promotor de justiça não foi pelo fato de dizer as obras da FURN e ela fica. Apenas ele disse o seguinte, está sobre os cuidados da UEPB, mas as situações não permitem, então a FURN assume a sua responsabilidade, sob pena de responder pelo crime de responsabilidade contra o patrimônio público e histórico da cidade. Foi esse o motivo. Mas não queremos polemizar esse motivo mais. Achamos que isso é águas passadas. Águas passadas não movem moinho. O que move moinho são as decisões de agora. O que fazer para que esse museu de arte não fique com as suas portas fechadas? O que devemos fazer? A FURN está de portas abertas, de mãos estendidas, à disposição da Universidade Estadual da Paraíba para ser parceira, porque a FURN tem condições de alavancar junto
a entidades privadas, porque nós sabemos hoje que quem financia Museu de Artes no Brasil são instituições bancárias. O Banco Safra, o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander. E esses bancos não fazem parceria com instituições públicas, com a universidade. Eles fazem via fundações, como o BNDES fez com a FURNE. Essa é a nossa proposta. A proposta nossa é que não exclua a FURNE quando ela é a detentora da posse. Meus senhores, essa é a nossa proposta, essa é a nossa razão de falar. Muito obrigado. Bom, passamos a palavra ao Rafael, diretor do Museu Achille Chateaubriand. Bem, meus senhores, bom dia. Obrigado aos senhores vereadores que prestigiaram esse final de sessão pública. E eu peço apenas 5 minutos para endossar as palavras do meu pró-reitor Chico Pereira e do excelentíssimo vice-presidente da FURNE, o advogado Brasil. Bem, é bastante complexa toda essa questão. No entanto, eu estou diretor da instituição desde janeiro de 2012. O MAC foi inaugurado em 5 de junho de 2012. Depois de 15 anos no Sistema S, leia-se Senai, Centro de Tecnologia do Couro e Calçado, onde eu contribuí, e algumas pessoas podem lembrar, junto com toda uma equipe técnica para a implantação do Paulo Coureiro calçadista, uma vez que a minha formação na área de design, na área de calçados e também como artista plástico, me levou a fazer esse intento e trabalhar. Então, a minha escola vem daí, tentando me apresentar um pouco para saber como eu cheguei até o Museu de Arte, aliás, o Museu Assis Chateaubriand e a Universidade Estadual. Saindo do Senai em 2011, fui convidado pela professora Marlene Alves para trabalhar diretamente na Pró-Reitoria de Infraestrutura, diretamente no escritório de design, que trabalhava com a ultimação da construção dos 2 museus. E uma vez lá, comecei a desenvolver competências junto com a equipe técnica e cheguei à coordenação técnica e hoje estou diretor, não do Museu Assis Chateaubriand, mas do Museu de Arte Popular da Paraíba, Museu dos Três Pandeiros, e também ainda como interino do Museu de Arte Assis Chateaubriand, do Museu Assis Chateaubriand, nesse período de transição. Acompanhei o termo de convênio para a sessão de obras para a exposição entre FURNE e o EPB, que todos os dois colegas falaram, e eu só queria fazer uma ressalva. Dentro desse convênio existe uma cláusula bastante importante, que é a contribuição de técnicos especializados da FURNE, Fundação de Apoio e Pesquisa, Universidade, enfim, que seria de nos ajudar e nos ajudaram a identificar esses problemas técnicos, mesmo em detrimento da expertise do arquiteto Bossoi, especializado e também muito famoso por suas edificações, mas a gente teve problemas também do ponto de vista arquitetônico. E essa equipe, formada por 3 pessoas, dentre as quais um restaurador e conservador de grande competência e uma museóloga também, eu recebi, em setembro de 2013, que está aqui, um laudo dos 2, falando sobre a problemática da iluminação, da temperatura e alguns termos técnicos que não tinham sido, digamos assim, agraciados. Isso se fala de iluminação através de uma clarabóia muito baixa, que da mesma forma que uma fuligem pode fazer mal a uma obra de arte, também a iluminação excessiva. Então, de pronto, nós recolhemos para a reserva técnica, onde está até hoje. O museu está temporariamente fechado, tudo bem, eu não vou entrar no mérito da discussão e da conversa, das parcerias, mas só para dizer, estamos com funcionários da UEPB, segurança monitorada, segurança armada, as obras estão depositadas na reserva técnica, que, por hora, tem condições de manter por mais um período, até que se chegue, e eu sou de acordo com todas essas parcerias, com tudo que se tem feito, sou de acordo, advogado Brasil, com sua fala, que precisa também se sentar, conversar, endosso tudo
o que o professor Chico, que tem sido o meu mentor, o meu professor em 1985, no primeiro curso de Educação Artística em João Pessoa, já faz 30 e tantos anos, e hoje a gente se reencontra nessa missão de promover, de tutelar, de mostrar, de salvaguardar a história de um povo. Falamos a história da Paraíba, a história brasileira, através da arte, porque se é de tutela do Estado promover todas as questões que sabemos, como saúde, educação, segurança e tudo mais. Mas quando teremos segurança, saúde, se a educação não é devidamente tutelada para formar a cidadania das nossas crianças? Em 2012 para 2013, nós tivemos 196 escolas visitantes agendadas, inclusive do município, na época, com a secretária professora Verônica Bezerra, que sempre chegava o memorando, estamos mandando. Tivemos exposições de pessoas e de instituições pela Funarte, pelo MINC, Ministério da Cultura, pela Petrobras, exposições de artistas contemporâneos, Antônio Sérgio Moreira, a Fundação Pierre Verger, exposições que só as capitais do Nordeste receberam, e Campina Grande também, como bastante de vanguarda, recebeu também essas exposições, porque o edifício não está só apto a expor, guardar e mostrar a coleção de Assis Chateaubriand, ratificando a quantidade, são 184 obras, Advogado Brasil, 184. A pedido da própria FURNE, nós entregamos 95 obras em papel, para a conservação e para a higienização e talvez restauração sob os auspícios do projeto do Banco do Nordeste. Eu tenho, e quando eu digo eu tenho, é porque eu ainda estou e me sinto responsável pela guarda, isso me aflige como cidadão. Por quê? Porque, na realidade, eu tenho que ir, praticamente todos os dias eu passo no edifício, porque é uma coisa muito séria. E, mesmo estando em outro museu, a gente ainda continua com digamos assim, com a custódia e cuidando dos interesses do Museu Assis Chateaubriand, até que possa ser resolvida essa questão. Então, quando esses dois laudos chegaram, tanto o do restaurador quanto da museóloga, apontando as dificuldades, de imediato, através das técnicas museológicas, a gente recolheu para a reserva técnica. Tenho 77 obras, dentre as quais 6 Pedro Américo, Anita Malfatti, Portinari, nós temos obras são preços, valores intangíveis. Hoje não se pode, daquilo que eu entendo, que eu estudei um pouco e pesquisei, não se pode calcular o valor da coleção de Assis Chateaubriand. Bem, nessa conjuntura, eu só trago para esta casa essa preocupação como cidadão, como campinense apaixonado pela cidade, mas também como servidor público, mesmo contratado ou consultor, mesmo por tempo determinado. A minha função é servir ao público como servidor público, mesmo com tempos determinados. É a minha preocupação de tutelar a segurança e que tudo possa, a partir de agora, dessa explicação à Casa de Félix Araújo, a gente encontrar as novas portas que possa solucionar equacionar através da conversa de FURNE, UEPB, e com empresas privadas. Quando a UEPB falou em empresas privadas, não se está falando só sobre manter o acervo de Assis Chateaubriand. Lá o equipamento, para quem não conhece, recebeu durante 3 anos vários eventos de portes nacionais, internacionais, inclusive de direitos humanos na Universidade de Salamanca, a própria Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estatuto do Idoso, celebrações do Estatuto da Criança e do Adolescente, festivais de arte popular, capoeira, tudo que se pode imaginar. Então, é uma casa aberta e que não se configura como museu depositário de obras de arte. A gente vê museus hoje, como a própria Pinacoteca e MASP, que foi bem citado aqui, com ações paralelas, com literatura, com teatro, e essa casa sempre esteve aberta para isso, mas chegou um ponto em que não tinha mais condições de manter as atividades. E dentro dessa conjuntura toda, o nosso acervo, que pertence a todos os
campinenses paraibanos, são 184 obras, e estamos com as 77 dentro dessa conjuntura para ser juntamente discutido como vamos chegar até lá. Eu espero, eu faço votos de que a universidade, a própria FURNE, com o apelo privado também, com a interveniência, a boa intenção e justa intenção do Ministério Público, onde eu estive juntamente com Chico Brasil e o presidente Ataíde, durante 5 vezes conversando sobre isso. O telefonema que eu dei para a professora Ataíde, aqueles telefonemas informais que eu digo, vamos sentar e o que é que eu faço, porque eu recebi uma notificação de doutor Lúcio, do Ministério, sabendo sobre a situação. Então, trata-se de uma coisa informal, e da mesma forma que houve um aparato de 25 policiais, Rotam, carros blindados, tudo que se pode imaginar para a transferência de 3 quilômetros entre um museu e outro, poderia ser devolvida e deve ser devolvido com os mesmos cuidados de embalagem, acondicionamento, segurança, tudo mais. Eu só espero que faço votos neste período em que eu estou gestor dessa situação, e também do MAC, que as partes, a universidade da qual eu também faço parte, da própria FURNE, e também com o apoio dos nossos representantes, que são os senhores aqui presentes, que possam interagir, que possam sugerir, que possam cuidar também daquilo que conta a história de um povo, que é a cultura, que é a arte. Sem essa história, que seremos nós? Era só para trazer essas poucas palavras e agradecer pelo convite ao senhor Pimentel, e dizer que nós estamos à disposição. Faço um convite aos vereadores para conhecer o Museu de Arte Popular, dito Museu dos Três Pandeiros, e também para conhecer o museu e a sua reserva técnica, onde estão acondicionadas o tesouro da cidade de Campina Grande. Muito obrigado. O professor Francisco quer ainda usar a palavra? Ainda sim. Algum vereador, só um momento, algum vereador quer falar? Eu gostaria de... Francisco, eu vou passar a palavra a Robson. Só um minutinho para que Robson... Só um momento. Pois não. Abriu, não? Pois não. Boa tarde a todos que se encontram aqui. Antes de tudo, eu queria dar os parabéns ao vereador que nos fez essa audiência pública, né? E a gente observa o seguinte, um momento tão importante que é este, que a gente passa a tomar conhecimento desse fato real e importante para Campina Grande. Aqui não estão presentes os movimentos culturais. A própria Secretaria de Cultura devia estar envolvida aqui nesse momento. Para mim, o que está ficando é uma grande interrogação. Foi enviado os convites para todos. O porquê não está funcionando ou não. Mas eu gostaria aqui, basicamente, de fazer uma colocação. Não haveria uma possibilidade de um museu estar funcionando, porque a única... quem está perdendo é Campina Grande. E o que eu observei até agora nas falas foi um entrave entre as instituições aqui. Então, eu acho que esse momento aqui é um momento muito importante e que Campina Grande devia estar atento a essa situação, porque é uma coisa super importante, é a história de Campina Grande. Este museu está aberto para todos nós. Então, de antemão, Pimentel, agradecido a você pelo fato de vocês ter a iniciativa de abrir esse gesto democrático para nós que fazemos a sociedade civil. Agradecido desde mão pelo seu ato. Tá? Obrigado a todos. Obrigado. Eu quero só explicar aqui a Francisco, Pereira, Ângela, Evanilson, Severino, o seguinte. Na audiência pública, como ninguém pediu a palavra, mas essa casa criamos, né, a figura da voz nas galerias, onde o povo que vem aqui não apenas assiste, ele participa. Como só tinha nosso amigo Robson, eu convidei ele aqui para dentro do plenário, mas vai um microfone sem fio, as pessoas participam, não é?
e da sua opinião também, e também sugestão. Antes o vereador Manaldo, e no final passaria a palavra a Francisco Pereira. Pois não. Senhor presidente, eu saúdo toda a mesa para que, por questão do horário, então sinta-se todo saudado. Gostaria de, iniciando, parabenizar o vereador Aragão Júnior, que teve a brilhante iniciativa de trazer à casa o tema para que nós pudéssemos votarmos em sessão e hoje estarmos discutindo o tema que é importante. Ainda em tempo que aproveito a oportunidade, já que não tive nos momentos que antecederam a sessão, o vereador Aragão Júnior, de parabenizar Vossa Excelência pelo período que esteve nessa casa, atuando de forma brava, de forma sensata e colaborando com essa casa e com os colegas vereadores no andamento, nos questionamentos, todos em questão em prol de nossa cidade. Então, parabenizo a Vossa Excelência e digo que Vossa Excelência nos fará falta. Com relação ao tema, o tema hoje, com relação ao museu que está com suas atividades paralisadas, já foi explicado aqui como diria o doutor Brasil, por Chico Pereira, assim me entenda, que é como conhecido. Não. Exato. Então Chico Pereira, eu ouvi atentamente os seus esclarecimentos, as dificuldades que passa hoje a universidade, a UFPB. A gente poderia, Vossa Excelência colocou, não ir atrás de culpados, porque da situação, até mesmo que a gente entraria em outros temas. Eu gostaria só de... Veja bem, com relação ao museu aqui já colocado por Robson Escorel, colocou aqui a importância daquele museu, ele funcionando, a questão cultural, a questão histórica, e a questão, aquilo é brilhante demais, aquilo é um cartão postal para a cidade de Campina. E eu fico aqui preocupado. Nós vamos iniciarmos aí o maior São João do mundo, a cidade é o período que recebe muito turistas, e é um equipamento importante para que os turistas que vêm à cidade de Campina Grande o visitem. E você ao chegar na cidade, ao passar ali, você vai ver ali um elefante branco fechado. Agora é um elefante branco fechado, mas belíssimo, é uma obra belíssima, e que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a UEPB pela iniciativa de ter edificado aquela obra. Agora, eu faria aqui uma pergunta, não sei se isso aí é legal, o que se poderia fazer, Chico Pereira, a todos os que aqui estão, se não haveria a possibilidade de firmar parcerias com entidades privadas para que essas entidades, através de propagandas serem colocadas ali dentro nas redondezas do museu, financiar outra coisa, até mesmo cobrar aos visitantes uma taxa mínima. Eu tenho andado, aonde eu andei aí em alguns estados, aonde eu visitei alguns museus, eu tive que pagar uma taxa para a manutenção do museu, porque é permitido, poderia-se fazer isso, é uma das alternativas. O auditório, existe um auditório, inclusive falava aqui com capacidade para 115 pessoas, que esse auditório poderia ser utilizado pela comunidade, que quem fosse utilizar pagasse lá uma taxa para utilizar aquele auditório. Eu acho que isso não ia, é normal, quer dizer, iria ajudar para a manutenção daquele equipamento. Então, essa sugestão, eu pergunto se é legal, se é possível, se é legal. Então, essa era uma sugestão para que viesse a funcionar. Mesmo que não funcionasse com a sua capacidade, com a capacidade total, a gente sabe, a vigilância é muito caro, R$20 mil.
A gente sabe a questão da energia, se houvesse uma possibilidade de uma funcionação à parte, mas era importante que aquele equipamento tão importante para a nossa cidade, ele não ficasse com suas atividades paralisadas, inclusive até mesmo para visitação. Então, essa pergunta que eu deixo aqui no ar para o professor Francisco Pereira e quem está à frente aí, ao diretor, que possa nos informar da possibilidade desse convênio e cobrar essas taxas. Bueno, galera. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes. Só parabenizar mais uma vez o colega vereador e prefeito Aragão Júnior. Já o fiz na tribuna na manhã de hoje, mas, senhor presidente, gostaria apenas de registrar com alegria as presenças de dois amigos ilustres na galeria. Está esperando ali para a gente daqui a pouco ir almoçar, dois amigos, meu amigo Rubenildo e doutor Moisés. Vossa Excelência está convidando nós? Não, eles estão me convidando, né? Se quiser convidar a Vossa Excelência, mas gostaria de registrar com alegria a presença dos dois. Você quer um convite coletivo aqui. Dois amigos, irmão do coração, Rubenildo e doutor Moisés. Não. Eu vou passar a palavra a o Francisco Pereira, que é... Tá ligado? Eu queria dizer para os senhores que essa divergência nossa com o vice-presidente da FURN é só da boca para fora. Isso não é uma briga, não. É uma forma de carinho, né? É só da boca para fora. São divergências que temos já há algum tempo e não se trata de diferenças que não sejam superadas dentro daquele próprio que ele próprio fala de que a FURN está fora dessa perspectiva de parceria, porque eu não citei a FURN. Bom, não é bem assim. Essa parceria que a universidade está buscando com as instituições que eu falei, inclusive com o governo também. Eu tive uma conversa essa semana com o secretário de Cultura do Estado, além do próprio governador. O governo do Estado também está sendo... Estamos conversando também sobre a presença do Estado nessa parceria e com instituições federais. Eu não citei a FURN porque a FURN é outro departamento de relação que nós temos. E a ideia do senhor reitor é que nós precisamos devolver essas obras. Devolver não significa que não volte, não. Devolver significa, momentaneamente, ela precisa voltar para a FURN, porque nós precisamos partir para uma nova relação. Porque não é possível a Universidade Estadual da Paraíba ficar refém ou ficar responsável por uma coisa que ela não pode falar por ele. O acervo não pertence à universidade, nem está sob a guarda da universidade, e sim sob a guarda da FURN. E a universidade, num termo que foi feito perante o Ministério Público, de ter responsabilidades, inclusive pagando despesas, para que funcionários da FURN cuidem desse acervo, o que poderíamos até discutir, mas não seria aqui essa instância. Então, o que nós estamos... E quando o Brasil falou que simplesmente o professor Ataíde, que é o presidente da fundação, tinha recebido, através de uma conversa, que as obras iam ser devolvidas, não era bem assim, né? Não é que nós estávamos dando recado por telefone, não, só apenas dizer que nós estamos preparando as providências e ele exigiu, inclusive, que da mesma forma que este acervo veio e foi entregue à universidade para ser exposto no museu lá de Catolé, seja também devolvido. As obras, 92 obras de papel que foram entregues, que estavam no museu e foram entregues à FURN, não teve policiamento, não teve carro forte, não teve nada. Foi simplesmente um funcionário, levou sem nenhum problema, está lá muito bem cuidado. Nós estamos, inclusive, por exigência da FURN, seguindo os passos daquilo que está acordado. Estamos contratando um especialista na área da museologia para fazer o laudo técnico dessas obras, como se encontra e como estão sendo devolvidas. Não há nenhum momento, nenhum ato de responsabilidade. Apenas houve uma conversa amigável entre o diretor do museu e o presidente da FURN, o professor Ataíde, de que as obras brevemente serão devolvidas. E há conhecimento do Ministério Público sobre isso. Nós temos conversado sobre isso. O Ministério Público tem... Agora, nós só vamos fazer tudo oficialmente na hora que fizermos o laudo. Na hora que esse laudo de devolução estiver pronto, aí essas obras serão devolvidas, porque a FURN
não pode forçar absolutamente que essas obras estejam lá. E, inclusive, até tendo em vista que brevemente cessa o convênio. E não existe nenhum convênio que não possa ser rompido, não é? Até as constituições nacionais são rompidas em determinados momentos e são recompostas depois. Não seria por aí. A própria lei admite que uma das partes não interessa mais continuar no convênio, sai. A universidade está temporariamente devolvendo essas obras para que possa a universidade buscar as parcerias que ela quiser. Não é obrigado a ser só a FURN, não. A FURN também poderá fazer parte dessa parceria, mas só será parte dessa parceria numa nova roupagem, numa nova discussão. Não pode ser mais simplesmente a universidade guardiã desse acervo, obrigada a expor esse acervo e pagar o preço dessa guarda e guardar o preço dessa exposição. Isso tudo sendo feito civilizadamente. Essas diferenças que nós temos, como eu digo, é da boca para fora, mas é importante que os senhores vereadores, nessa audiência pública que é historicamente oportuna, tomem conhecimento e que não há nenhum ato de responsabilidade da universidade. E eu garanto, eu estou fazendo voto, e o esforço do reitor tem sido esse, para que no mês de junho, quando tem o maior São João do mundo, o museu esteja aberto. Agora, há erros históricos que não vamos discutir, já conversei muito isso com o Brasil, existem erros de concepção na criação arquitetônica do museu que precisam ser corrigidos. Por exemplo, a concepção do museu foi feita as obras estariam lá expostas e nunca mais poderiam sair daquele local. A estrutura expositiva foi feita dessa maneira. E você não pode simplesmente ter um museu de arte que não pode temporariamente desmontar suas exposições e fazer quantas exposições quiser, até porque é uma das maiores áreas de exposição de arte que existe no Brasil. Então, na realidade, nós estamos muitíssimos interessados em fechar essas parcerias, reabrir o mais rápido possível o museu, porque o museu de arte é uma confusão que precisa ser corrigida também. Não pode existir na mesma cidade 2 museus Chateaubriand. O MASP é o Museu Chateaubriand, lá em São Paulo, e aqui tem. Nós não podemos ter na mesma cidade o Museu de Arte Chateaubriand, o Museu de Arte Chateaubriand. Nós estamos, inclusive, partindo para a criação jurídica dos 2 museus, inclusive do Museu de Arte, lá do Catoleste, um museu construído e mantido pela universidade, seja um museu que possa expor não só obras advindas do acervo histórico de Chateaubriand, mas também qualquer outra exposições como tem sido feito, exposições que a gente possa receber exposições de porte, porque é uma área realmente. Concordo com o Brasil. Aquele espaço para o museu, na situação hoje do tráfego de Campina Grande, e essa situação que aconteceu de se construir um terminal de passageiro urbano lá em frente ao museu, que aquilo me parece uma loucura, não permite mais condições nem do funcionamento do museu naquela área do Açude Novo, nem permitiria também continuar lá na Floriano Peixoto, porque a cidade mudou, não é mais aquela cidade bucólica de 50 anos atrás. Mas tudo isso eu garanto aos senhores, tudo isso será feito de forma acordada, civilizadamente, perante os ditames da lei, e acredito que brevemente nós vamos ter o museu aberto e vamos ter o museu funcionando tal como deve ser. E a FURN é uma parceria indissolúvel, não tem como separar. É um divórcio que houve, mas que deixou uma prole, deixou muitos filhos. O Brasil falou como advogado, eu falo como homem da cultura, mas acredito que todos nós temos as nossas razões, que estamos defendendo só esses princípios. Mas não há nenhuma solução de continuidade, não há nenhuma vontade de que esse museu fique fechado simplesmente por medida de economia. É uma estratégia que eu acredito que vai dar certo. Quero só dizer a vocês o seguinte: parcerias entre público e privado têm sido feitas com museus públicos no Brasil, tem dado certo. E vai dar certo essa nossa parceria. E eu acredito que a FURN certamente não vai estar fora dessa parceria, até porque ela é um ente histórico também nessa cidade. Antes de passar ao Brasil, para também dar as considerações finais, eu dizia assim... Não é uma briga, não. Mas está tudo fechado. As obras não estão sendo expostas. Eu gostaria de até perguntar a Francisco e ao diretor do museu, professor Ângelo, se já houve algum interesse das secretarias da Cultura do município, do Estado e da Educação sobre visitação, mostrar, porque às vezes as pessoas não sabem não, viu? Teve? Do município? Vários eventos. Então, ainda bem. Certo?
Quando você falou sobre aquele elefante branco, eu devolveria aquilo ao povo, tiraria aquilo, porque já existe um tal de cartão temporário que resolve essa situação desses ônibus. Para mim, foi o lugar mais errado para construir uma estação de ônibus numa área de lazer, a praça mais linda de Campina Grande. Foi construído uma coisa horrível, que enfeiou o centro da cidade. Eu mandava derrubar aquele negócio. E utilizaria o cartão temporário, que já tem, isso a tecnologia já faz isso aí. Quando eu passo toda vez que eu venho para cá, que passo por ali, eu só penso em tirar aquele negócio. Mas tudo bem. Que prejudicou, inclusive, o museu, que também não tinha nenhuma técnica para exposição ali também, não. Era só uma coisa bonita, mas não tinha nenhuma técnica. Eu passo a palavra ao professor Brasil. Serei rápido, vou iniciar uma resposta a Robson. Robson, obrigado por sua intervenção. Não há cisão entre as duas instituições. Apenas eu acho que, como o Chico coloca aqui, certo? O que nós estamos precisando é sentar um pouco, porque eu tenho minhas convicções, mas não tenho opinião. Opinião é aquilo que a gente tem no momento, certo? Quando alguém nos mostra que a nossa opinião está contrária, está errada, eu abandono. Eu tenho convicções. Minhas convicções é apenas uma, em relação à FURNE, em relação ao EPB. É que essas instituições co-irmãs não podem continuar a discutir o sexo dos anjos. Não podem continuar dessa forma. Eu acho que é uma questão, porque Chico é um amigo pessoal, lembro de Chico, quando orgulhosamente morávamos praticamente na mesma rua, ali na Alexandrino Cavalcante, Paus Grande, quando Chico fazia a exposição na Bienal de São Paulo. Eu fiquei feliz, eu era rapazinho naquela época, a minha felicidade era imensa de ver um campinense fazendo uma exposição numa Bienal em São Paulo nos anos 60, não foi, Chico? Para mim foi um orgulho e ter ele como um amigo, como um irmão, como um companheiro. Apenas, a nossa divergência é apenas de uma questão de colocação, apenas isso. Mas Chico continua sendo traído pelo acho que coisa. Quando ele disse, não citou a FURNE, ele disse, poderá ser a FURNE. Chico, tira o poderá. Nós estamos de braços abertos, nós estamos de mãos abertas. Nós queremos ser parceiro, Agora poderá. A FURNE continua. A FURNE quer que esse museu de arte seja aberto não apenas para Campina Grande, mas para o Brasil. É um dos mais valiosos acervos cultural desse país. Obrigado. Eu passo a palavra ao autor da sessão, eu já parabenizo pela sessão. Vereador Aragão. Agradecer, serei rápido no agradecimento aos vereadores, a todos que estiveram nessa sessão, nessa audiência pública, em especial ficaram até o final, o professor Miguel Rodrigues, vereador Napoleão, vereador Rodrigo Ramos, enfim, todos que estiveram aqui, a presença de todos os convidados, fazendo votos, desejo e peço, presidente, que toda vez que essa discussão volta a esta casa, espero ser convidado, porque irei continuar lutando para que esse museu possa ser reaberto. Espero que, relembrando as palavras do professor doutor Brasil, somos passageiros em tudo nessa vida, até na própria vida. Então, não adianta, e aí vai chegando o tempo, acho que todos nós que passamos por cargos públicos, eletivos ou não, devemos deixar nossa contribuição para a posteridade, enfim. Espero que as divergências se transformem em convergências, e que o poderá se transforme em deverá. Eu acredito que o desejo expressado nas palavras de Brasil, que a FURNE quer participar, acredito que
a FURN tenha condição, recurso financeiro para isso também. O que não tiver, pode captar, pode buscar no setor privado. Então, eu acho essa superação dessas divergências tem que acontecer, e até porque, presidente Pimentel, vereador Marinaldo, a sociedade de Campina, inclusive o fechamento do museu, eu estou achando muito silente a sociedade com relação ao fechamento, né? Isso, em algum momento, presidente Pimentel, em algum momento a sociedade vai despertar para cobrar mais isso aí. Eu acho que Campina Grande está muito silenciosa, a sociedade, os movimentos culturais, e aí eu conclamo, espero que os movimentos culturais se envolvam também nisso, e que seja uma bandeira também do reitor, leve meu abraço ao reitor Rangel, e que seja uma bandeira, acho que ele é candidato à reeleição na UEPB, eu espero, leve essa mensagem minha, essa sugestão, que seja uma das bandeiras da reeleição do reitor Rangel, do magnífico reitor, né, que seja, até porque a cobrança irá ser maior e não se pode ter divergência e o museu não pode fechar. Inclusive, as obras são, né, a quantidade de obras que não estão expostas são imensas. A quantidade, né, quase 400 obras guardadas para quê? Né? Apenas 100 e poucas obras. Essa discussão precisa, presidente. Volte a essa discussão, faça outra audiência pública, vereador Marinaldo, e traga esse um tema, um debate riquíssimo, que eu espero que seja retomado em breve por esta casa, com o maior número de participantes, com todos os vereadores, com a sociedade e o movimento cultural de Campina Grande envolvido. Muito obrigado, presidente, pela paciência que também me teve de me aturar nesta casa. Vossa Excelência sempre bem-vindo e fez um excelente trabalho aqui nessa casa. Que é para receber hoje os parabéns de todos os seus companheiros. E parabenizo por essa sessão também. Agradecemos a presença do pró-reitor da Cultura da UEPB, Francisco Pereira, do presidente da FURN, Severino Brasil, diretor do museu, Ângelo Rafael, Devanilson Dias, que aqui representa a FIEP. Eu espero que nós recebemos, Chico, com muita alegria, a notícia de que aquele museu abra suas portas. Que essas divergências, né, sobre essa questão das obras, né, da FURN, que também sejam resolvidas. O que importa, não adianta ter obras de tão importância, né, para o país e para Campina Grande, que elas estejam guardadas. Não é? Isso depõe até contra o próprio museu, ou os museus, em nossa cidade. Eu acho que os homens de cultura devem preservar, primeiro, pela própria cultura, na expressão dela. Então, agradecemos a todos a presença, pedimos desculpa pelo atraso da sessão, não é? Mas não poderíamos deixar de ouvi-los e também de deixar aqui. Essa casa está à disposição. A Câmara, a Casa do Povo, está à disposição. Tenho certeza que todos os vereadores, ao ser chamados, estarão para dar sua contribuição. A nossa primeira contribuição é ouvi-los, não é? E também dar sugestões que, inclusive, foi dada aqui por Corel, por outras pessoas, e também que essas soluções que a presença da Câmara está lá, nós estaremos. Quer dizer que essa casa está à disposição e a intenção dela é exatamente dar uma solução, um encaminhamento para essa problemática e que o museu esteja aberto para a visitação do povo de Campina Grande e também daqueles que nos visitam. Imagina uma cidade da cultura, uma cidade que faz o maior São João do mundo, a cidade, não é, conhecida como cidade da tecnologia, ter um museu fechado, não por falta de obras, né, mas por falta exatamente de um empenho, sem nenhum demérito para a UEPB, mas de um empenho maior, não é, da UEPB. Você já sabia que
não tinha condições financeiras, já deveria ter iniciado, já convocar a sociedade para ajudar na abertura ou continuar com aquele museu aberto. Mas tenho a certeza que essa caixa estará sempre aberta à discussão para também dar a sua contribuição. No mais, agradecer a todos, está encerrada a presente sessão.